Olá, crianças! Segue revisão de história. Sejam bem-vindos. Nosso primeiro assunto é o trabalho do historiador. O profissional que estuda as ações humanas ao longo do tempo é chamado de historiador. Ele investiga os acontecimentos do passado por meio de vestígios deixados pelas pessoas, como jornais, revistas, fotografias, pinturas e gravações. Observação: ele estuda o passado entrevistando as pessoas, analisando documentos de acervos, lendo jornais antigos e lendo o que os outros historiadores escreveram. As fontes históricas e o trabalho do historiador. Documentos ou fontes históricas, como registros, vestígios ou marcas da presença humana no tempo. O historiador, ele examina e interpreta os documentos para construir um conhecimento sobre o passado. Classificação das fontes históricas: fontes escritas. Fontes iconográficas são as fontes visuais, são as imagens. Fontes orais e fontes materiais. Arqueologia. A arqueologia é a ciência que estuda os povos e as sociedades do passado por meio da análise das ossadas e dos vestígios da cultura material deixados por eles. Ela nos auxilia, sobretudo, a conhecer os hábitos de vida de povos que não deixaram nenhum registro escrito. O que é sítio arqueológico? Um sítio arqueológico é um local no qual os homens que viveram antes do início de nossa civilização deixaram algum vestígio de suas atividades, como uma ferramenta de pedra lascada, uma fogueira no qual assaram sua comida, uma pintura, uma sepultura ou até mesmo a simples marca de seus passos. Tratado de Tordesilhas. No século XV, Portugal e Espanha financiavam diversas expedições marítimas em busca de riquezas. Em 1492, a notícia de que esquadras enviadas pelos reis da Espanha haviam encontrado terras distantes chegou aos reis portugueses, que também se interessaram pelas terras recém-encontradas. Assim, para evitar futuros conflitos entre os países, em 1494, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, um acordo que dividia entre eles as terras descobertas e ainda não descobertas. Observação: o tratado ganhou esse nome por ter sido assinado na pequena cidade de Tordesilhas, no norte da Espanha. O Tratado de Tordesilhas, ele foi mediado pelo Papa Alexandre VI, com o propósito de definir os limites concedidos para o processo de expansão. Aqui nós temos o mapa do Tratado de Tordesilhas. Na parte amarela são as terras pertencentes a Portugal. Na parte verde são as terras pertencentes à Espanha. Os franceses na América do Sul. Diversos reinos da Europa sentiram-se prejudicados por terem ficado de fora da partilha entre Portugal e a Espanha e organizaram expedições com o objetivo de ocupar e explorar as terras americanas. Em 1555, os franceses ocuparam a região da Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, e fundaram uma colônia chamada França Antártica.
Nessas terras fizeram feitorias, estabeleceram relações com diversos indígenas e construíram fortes com o objetivo de se defender dos ataques dos portugueses e de outros rivais. Os franceses uniram-se a diversas populações indígenas. Muitas delas eram inimigas dos portugueses, o que favoreceu a aproximação delas com os franceses, os quais, em troca de ajuda, forneciam armas aos indígenas para a luta contra os portugueses. O grupo formado por franceses e indígenas foi chamado de Confederação dos Tamoios. Tamoio, em tupi, significa o mais velho, significa antepassado. Os holandeses no Brasil. No início da colonização do Brasil, a atividade econômica mais praticada era o cultivo da cana para a produção de açúcar. As capitanias que mais produziam açúcar eram Bahia e Pernambuco. Parte do sucesso na produção de açúcar ocorria pela ação de riscos holandeses, que emprestavam dinheiro aos portugueses e, em troca, vendiam o açúcar na Europa. No entanto, a parceria entre portugueses e holandeses foi interrompida em 1580 com a morte de Dom Sebastião, rei de Portugal, que não deixou herdeiros. O parente mais próximo dele era o rei da Espanha, que passou também a ser rei de Portugal e de suas colônias. Diversidade étnica na formação do povo brasileiro. A diversidade étnica da população brasileira é o resultado de pelo menos 500 anos de história, em que aconteceu a mistura de basicamente 3 grupos. O povo brasileiro, ele formou-se da mistura de diferentes povos. Você já ouviu os termos mameluco e cafuzo? E mulato? Sabe o que significa? As misturas de povos europeus e indígenas, mamelucos, europeus e africanos, mulatos, e indígenas e africanos, cafuzos, foram muito intensas nas terras que hoje formam o Brasil. Encerramos aqui a nossa revisão. Obrigada, beijos!